Meus amigos, eu tenho chamado agora de Brasília porque o presidente da CPMI do INSS, o senador Carlos Viana, vai apresentar um requerimento para convidar o ministro Flávio Dino a comparecer no colegiado para prestar esclarecimentos. A Beatriz Souza chega aqui no nosso 3 em 1, trazendo todos os detalhes sobre esse pedido que será feito pelo senador Carlos Viana, que preside a CPMI do INSS. Beatriz, seja bem-vinda, uma boa tarde. Oi, Cássio, boa tarde para você, boa tarde para todos aqui na Jovem Pan. Mais um capítulo, então, dessa quebra de sigilo bancário e fiscal de Fábio Luiz Lula da Silva, que é filho do presidente Lula, conhecido também como Lulinha. Para a gente entender aqui, situar tudo o que aconteceu, essa decisão de derrubar essa quebra de sigilo foi do ministro Flávio Dino, que antes já havia decidido também suspender a quebra de sigilo bancário e fiscal de Roberta Lussinger, que é amiga de Lulinha, e que também é investigada pela CPMI do INSS. Os advogados de defesa de Lulinha entenderam, então, que essa decisão do ministro a Roberta Lussinger poderia também se adequar ao caso de Lulinha e pediram, então, para o ministro, o gabinete do ministro Flávio Dino, pudesse também anular essa decisão da CPMI, que aprovou essa quebra de requerimento. Nos dois casos, o ministro entendeu o seguinte, que como a votação foi em globo, ou seja, mais de 80 requerimentos foram aprovados na comissão naquela quinta-feira, que teve toda aquela confusão, aquele empurra-empurra, e o ministro entendeu que não teve uma avaliação individual de cada requerimento e, por isso, deu essa decisão de suspender a quebra de sigilo bancário e fiscal, tanto de Lulinha quanto de Roberta Lussinger. O presidente da comissão, senador Carlos Viana, já havia criticado essa decisão do ministro e rebateu dizendo o seguinte, que esses 80 requerimentos, foram 86 requerimentos no total, que foram votados naquele dia, foi para poder otimizar tempo, já que a CPMI já está se encaminhando para o encerramento no dia 28 de março e votar cada requerimento desses poderia levar muito tempo. Então, agora, o senador vai apresentar, divulgou uma nota dizendo que vai apresentar um requerimento de convite para que o ministro Flávio Dino venha até o Congresso Nacional prestar esclarecimentos na CPMI sobre essa decisão dele, inclusive sobre esse entendimento dele dessa votação de requerimentos em globo, que segundo o senador Carlos Viana, já foram votados outras vezes em outras comissões, mais de um requerimento de uma vez, e por isso não é algo novo no Congresso Nacional. Nessa nota, o senador disse o seguinte, que o objetivo é fortalecer o diálogo institucional e garantir transparência em uma investigação que trata de um tema de enorme interesse público. Lembrando que essa decisão do ministro Flávio Dino não se adequa ao caso da decisão do ministro André Mendonça, que também aprovou a quebra de sigilo bancário e fiscal de Fábio Luiz Lula da Silva, após um pedido da Polícia Federal, que também investiga se o empresário tem envolvimento nesse caso de esse esquema de descontos irregulares em aposentadorias e benefícios previdenciários. Volto com você, Cássio. Valeu, Bia. Obrigado pelas informações, trazendo todos os detalhes, então, por parte desse pedido de Carlos Viana, que ele quer ouvir Flávio Dino sobre a decisão dele de anular a quebra de sigilo bancário de envolvidos. Por quê? O que foi na decisão do Flávio Dino? Ele acabou alegando, até mesmo Zé Maria Trindade, que aqueles 87 requerimentos foi votado numa espécie de combo. Ele colocou tudo ali na mesma sacola, ó, vamos quebrar o sigilo de todo mundo, vamos. E não teve uma votação nominal, foi ali aquela votação simbólica, onde ele simplesmente, até mesmo nas palavras de Flávio Dino, fez um olhômetro. Ah, não tem a maioria aqui, tem a minoria ali, então tá aprovado, quebrado. Isso, claro, gerou aquela discussão, aquele empurra-empurra, a própria base do governo foi na tentativa, de derrubar essa quebra de sigilo pro Davi Alcolumbre. O Davi Alcolumbre, depois de uma semana, acabou afirmando que foi de forma legal feita essa quebra e Flávio Dino agora trouxe a decisão. Mas a possibilidade de Flávio Dino ir até a CPMI é uma forma de constranger o ministro pela sua decisão? Olha, eu vou explicar aqui como funciona ali a CPI. A CPI está conflagrada. Há uma disputa entre um bloco governista e o bloco de oposição, né? E toda a convocação ela é feita negociada. Vamos chamar um de cá, um de lá e assim vai. O caso Forcaro, por exemplo, foi um descuido.
um requerimento da senadora Damares no meio de outras convocações, né? E aí foi o requerimento que quebrou o sigilo do Forcaro, que levou para a CPI uma quantidade enorme de documentos e de sigilos. Tá. Já existe uma jurisprudência no Supremo Tribunal Federal de que a abertura de sigilo tem que ser votada 1 a 1, porque é preciso justificar. Não é a primeira vez que o Supremo cancela quebra de sigilo em bloco, né? Então, por quê? Pelo argumento da jurisprudência do Supremo é de que toda quebra de sigilo tem que ser justificada, não se pode sair quebrando sigilo e abrindo sigilo de todo mundo, é preciso ter argumentos. É como, por exemplo, porque uma CPI ela tem ali a função de magistrado. Então, a Polícia Federal, quando pede a abertura de sigilo de alguém, tem que dizer ao juiz, não é simplesmente, quero abrir o sigilo de fulano. Não, quero abrir o sigilo de fulano, por isso e por isso, existem evidências de que ele cometeu crime aqui e eu estou querendo investigar se houve a transferência de... Tem que argumentar, tem que convencer o juiz. Então, é esse o raciocínio do Supremo, não é a primeira vez. No caso lá da quebra do Lulinha, que a Polícia Federal convenceu o ministro André Mendonça de que, neste caso específico e singular, era preciso abrir o sigilo. Mas só que a CPI tem poderes, e é o poder do Congresso Nacional, que é, inclusive, uma arma muito forte da minoria. E o presidente senador Carlos Viana, ele está dirigindo uma CPI que tem maioria contra ele. Então, é por isso que ele usa ali brechas regimentais e tal para fazer esse tipo de aprovação. Ô, Alangani, eu quero te ouvir também, porque quando a gente fala de CPI do INSS, a gente estava trazendo uma CPI que até então estava um pouco esvaziada, depois acabou ganhando certo fôlego e agora está batendo na trave já o prazo de encerramento. A CPI tem que encerrar, ter a leitura do relatório final, aí com indiciamentos ou não, o fim de uma investigação até o dia 28 de março. Ou seja, está muito próximo essa data e chegou um nível de material muito grande para análise por parte dos participantes, né? Tanto parte dos senadores como também dos deputados. É claro que os integrantes da CPI querem prorrogar, mas quem decide isso, quem bate o martelo, ou tem o poder da caneta, se chama Davi Alcolumbre. E ele não se mostra disposto a isso. Como é que você vê essa possibilidade de encerramento dos trabalhos da CPMI diante de um material tão extenso? Olha só, eu vejo com uma pena. Evidentemente, deveria ser prorrogado porque tem muito a ser explicado. E veja, né, em relação à convocação do filho do presidente, houve uma votação válida, filmada, por mais que foi tumultuada e depois chancelada pelo próprio presidente do Senado. Portanto, a instituição Senado validou. Então, não vejo que a Suprema Corte tenha o direito e a prerrogativa de anular essa convocação, até porque quem deve não teme. O ideal é que vá lá, que explique tudo, e essa CPI do INSS, ela deve ser, sim, prorrogada. Por quê? Porque a gente está falando do maior, agora eu fico até na dúvida se é o Master ou o INSS, né? Mas é o maior escândalo de corrupção dos últimos tempos. Aliás, é um escândalo de corrupção gravíssimo, porque a gente está falando do desvio de recursos de pessoas vulneráveis, aposentados, que tem uma aposentadoria muito baixa e que ali, né, você rouba aquele recurso e desvia para sindicatos e desvia para pessoas. Então, isso é muito grave. Então, por que você vai encerrar antes? Por que não continuar se a CPI está fazendo um bom trabalho, se tem um material extenso? Não há uma justificativa plausível para terminar com a CPI agora. Porque, novamente, se terminar com a CPI agora, o que você acha que a população brasileira vai pensar? Que, novamente, os poderosos estão tentando se blindar ou tentando blindar aí a quem interessa e, novamente, esse convite à impunidade. Depois, a população brasileira começa a votar em candidato antissistema, que não é político, que não quer saber de política, a resposta está aí.